Em Lucas 4, nós vemos logo no início contando com relação à tentação de Jesus. Diz que ele, após ser batizado, né, no caso, porque ele estava voltando do Jordão e justamente foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele passou 40 dias sem comer e depois ele teve fome. E ele foi tentado justamente naquilo que era a sua necessidade momentânea. E como nós percebemos, Jesus passa por uma situação boa, que foi, no caso, o seu batismo, mas em seguida ele passa por uma situação ruim, que justamente é ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E da mesma forma acontece conosco. Nós passamos por uma situação boa, mas em seguida tem um ciclo ruim. E muitas vezes, nesse ciclo ruim, nós somos tentados pelo diabo. Mas aqui fica muito claro que Jesus venceu o diabo e ele venceu através da palavra. O que ele diz? Que nem só de pão viverá o homem. Então, ele usou a própria palavra do Senhor contra o diabo para poder vencê-lo. Da mesma forma, nós também devemos fazer. Devemos usar a palavra do Senhor para vencermos as astutas do diabo, para vencermos o diabo. Só que para isso nós precisamos o quê? Ter conhecimento da palavra do Senhor, nos aprofundarmos nela. Em seguida, na segunda tentação, ele oferece ao Senhor poder sobre tudo aquilo que ele estava mostrando. Mas para ter esse poder, ele queria o quê? A adoração. Mais uma vez, o Senhor vai citar a Escritura para poder vencer o diabo. Mas ele não satisfeito, tentou mais uma vez o Senhor. E então ele vai e leva até Jerusalém, coloca na parte mais alta do templo e diz: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e cita novamente, e cita dessa vez a palavra do Senhor, o diabo citando a palavra do Senhor. Aqui, o diabo oferece algo para Jesus que não era a vontade do Pai, mas ele usa a palavra para dizer, mas você pode dizer, olha, a palavra diz que dará ordem ao teu respeito para te proteger. E muitas vezes o inimigo também faz isso conosco. Ele tenta de alguma forma nos convencer a fazermos aquilo que não é a vontade do Pai para nossas vidas, mas depois ele mesmo diz, mas você pode citar a própria palavra. Não está dizendo que ele vai te livrar, que ele vai ser por você? Só que se nós fazemos algo que não é da vontade do Senhor para nossas vidas e que é contrário o que as Escrituras Sagradas vêm nos mandar, que a gente venha a fazer, nós não podemos querer que o Senhor nos livre, né, dessas consequências que serão ruins. Bom, com tudo isso, nós percebemos que Jesus venceu o diabo através da própria palavra, das Escrituras Sagradas. Nós percebemos que ele não deixou com que a vontade do Pai não prevalecesse, mas muito pelo contrário, ele estava de acordo, ele agiu de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, ele se submeteu à vontade do Pai. E a pergunta que não quer calar é, e nós temos nos submetidos à vontade do Pai, aquilo que o Senhor espera que façamos, aquilo que o Senhor quer que façamos, aquilo que ele já nos revelou, aquilo que ele já nos chamou para fazermos? E nós? Como é que agimos, que nos comportamos com relação a essa história? Bom, para mais vídeos como este, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, comenta, compartilha, deixa o like e até uma próxima. Que Deus te abençoe.